E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje mais um vídeo e obra, dessa vez sobre uma pintora que há muito tempo eu queria trazer para o canal. Hoje a gente vai ver um pouquinho de como é que foi a vida e a obra, principalmente a obra de Serafine de Senlis ou Serafine Louis, e vamos lá, tá? Serafine Louis nasceu em 3 de setembro de 1864 em Assy, na França, tá? Ela era uma mulher muito humilde, ela cresceu ali com o pai e com uma mãe, pobres e que trabalhavam bastante, só que o pai dela faleceu muito cedo, a mãe dela faleceu lá quando ela tinha uns 7 anos de idade, e aí ela foi morar com a irmã dela, que era mais velha lá, foi meio que ela se tornou protegida, e ela cresceu numa infância pobre, sem muitos recursos, e mais tarde ela já começou a trabalhar. Ela vai trabalhar a maior parte da vida dela como faxineira, tá? Não tem muitos registros de escola, do que ela fez ali. E aí ela vai trabalhar como faxineira. E primeiro ela vai trabalhar meio que numa espécie de convento como faxineira e vai fazer diversos trabalhos assim, ligados assim à faxina, como femme de ménage, né? Faxineira. E aí ela mais tarde ela já vai começar a virar uma faxineira para outras pessoas, que eram ali de classe média mais ou menos, até que ela vai para casa do Wilhelm Und, não sei se eu falei certo, que era na época um grande colecionador de obras de artistas que estavam ainda começando, um tal de Picasso, não sei se vocês conhecem, entre muitos outros. Nessa época já se falava da questão da arte naif, e aí ele já era meio que ele tinha uma ideia meio diferente, ele não gostava do nome, ele achava que os pintores era melhor que eles fossem chamados de primitivos modernos, que era para as pessoas darem uma certa chance para esse tipo de arte, e ele já começou a comprar algumas obras, por exemplo, do Henri Rousseau, tá? Ele já tinha um outro olhar, chamou ali na época a imprensa da época para falar sobre isso e conversar, e a Serrafine ela começa a fazer ali umas faxinas. De repente, uma vez, pelo menos é o que ficou mais marcado ali na biografia, não sei se é verdade, aparece no filme, mas não sei se realmente foi desse jeito. Ele tá ali visitando uma das pessoas para quem a Serafine fazia faxina, via a obra, né? Nessa época a Serafine já fazia faxina na casa dele, vê ali uma obra que ela pintou, mas estava meio que ali no canto, gostou, ficou surpreso em saber quem é a Serafine, e com o tempo ele vai passando a meio que incentivar ela, ele quer ser um mecena dela, ele vê um certo potencial, e a Serafine não, tipo, super simplesona, não acreditava muito nisso, e assim, ela pintava, cara, isso é verdade, ela fazia as próprias tintas, tá? Ela não tinha condições de comprar tintas verdadeiras, então ela ia lá, pegava umas flores, amassava, pegava o limo da terra, entendeu? Pegava sangue de bicho para fazer o vermelho e produzia suas próprias tintas, tanto que uma das características das suas obras é uma textura meio cerosa, sabe? Ela mesma fabricava ali não só tinta, mas parece que de vez em quando ela fazia um vinhozinho artesanal, né? Mas aí já também não sei se é mais uma coisa do filme ou da biografia. Tem coisas que eu achei em um, tem outra coisa que se confirma, né? Mas sim, ela fabricava suas próprias tintas e pintava, tá? E de vez em quando até passava seus dedos ali e, mano, fazia do jeito dela. E o Wilhelm, ele, não sei se é Wilhelm, se você fala alemão, não me pregue na parede depois. Ele começa a falar para ela assim, começa meio que custear alguns materiais para ela e aí incentivar ela, e falando que depois vai expor, e aí ele começa a comprar algumas obras dela, e aí eles vão criando meio que uma amizade. Só que lá para mais ou menos 1921, se eu não me engano, tem a questão da Primeira Guerra Mundial, aí os alemães, dá a entender que os alemães eles são meio que expulsos de certa forma da França por causa disso. Aí o Wilhelm volta, ela continua pintando, depois ele volta de novo para a França porque tá liberado agora, e aí tudo mais. Isso tudo acontece um pouco antes da Segunda Guerra, tá? E aí ele continua a comprar, e ainda assim naquela época tem muita rejeição contra os impressionistas, contra os fauvistas e assim por diante, e também contra esse pessoal que era da arte naif, né, arte ingênua, mas eles não eram de ingênuo, não tem nada. A Serrafine, sinceramente, depois de ver as obras dela, cara, ela era incrível, era uma joia rara, assim como o Henri Rousseau e assim como muitos outros que não foram para academias. A Serrafine não foi para nenhuma academia, não aprendeu a pintar, ela preparou as tintas da forma como é que ela achava que sabia,
e vi ali uma flor, vi ali uma folha, que é uma fruta, que eram três elementos que tinham bastante em suas obras, e pintava isso à vontade, tá? Com o dinheiro que ela recebia das faxinas ou então do Und, ela ia lá e comprava seus materiais e ia fazendo as telas e assim por diante. E mais tarde, meio que a parceria dos dois vai sendo quebrada porque a Serrafine ela meio que se descontrola com os gastos e assim por diante, e não totalmente por isso, mas porque em 1930 teve a grande quebra da bolsa lá de Nova York, se não me engano, que gerou a Grande Depressão. Isso atingiu a França e todo o mercado, ninguém mais queria comprar arte, pelo menos desses artistas que estavam começando, tudo ficou bem enfraquecido assim a economia. E aí a Serrafine ela entra numa crise existencial, tá? Nessa parte da biografia, assim, já é uma parte um pouco mais pesada, porque não é só uma crise existencial. Eu achei um artigo na USP, vou estar deixando aqui embaixo. Eu não cheguei a ler o artigo todo, tá? Eu li lá o resumo, vi que tava bacana. É um repositório em espanhol, mas tá legal. E falando que ela tinha psicose e a arte foi uma das maneiras que ela achou para segurar um pouco a onda da crise que ela ia ter mais tarde. E quando teve essa parte da depressão, da Grande Depressão lá na França, em todos esses países capitalistas, quando ela não pôde mais comprar e vender sua arte, ela acabou tendo uma crise muito forte, não teve mais o que segurasse. E aí, cara, foi ladeira abaixo. Mais tarde, ela é internada em um manicômio e passa a viver com pessoas doidas. Infelizmente, nessa parte, o Und, ele já tinha conseguido vender alguns quadros, mas não dava para chegar lá e falar para ela, porque tinha risco dela, enfim, ter mais outra crise. E o que acontece com ela por último, assim, é de cortar o coração. Eu li numa biografia que, por exemplo, lá em 1942, que é a época que ela falece, os nazistas já tinham invadido a França e aí meio que eles cortam lá os recursos que eram mandados para esse manicômio, porque tipo assim, deixa os doidos se morrerem aí, e parece que ela morre de fome. Em uma das fontes que eu li de biografia dela, ela morre de fome em 1942, junto com as outras pessoas com deficiências mentais ou fragilidades assim, e ela acaba morrendo. Outras fontes não, falam que ela só morreu solitária, sem ninguém, no manicômio, mas de qualquer forma foi assim um filme muito trágico. E mais tarde parece que ela foi enterrada numa vala comum de outras pessoas e depois movimentada, mas enfim, hoje em dia as pessoas conhecem mais quem ela foi, então talvez, eu acho pelo menos, que ela não ficou só nessa vala. E depois que ela morreu, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com vários outros artistas. Ficou famosa, suas obras ganharam o mundo e hoje em dia todo mundo ama e adora ela. Mas quando ela estava viva, ninguém dava a mínima. E assim, cara, de cortar o coração, eu lembrei muito do Van Gogh, bem da história dela, é um gênio compreendida. E vamos falar agora da obra da Serrafine, antes que esse vídeo chegue a uns 15 minutos, tá? A obra da Serrafine era muito simples, ela não fazia grandes composições, ela não fazia motivos diferentes. As suas obras basicamente tinham cores que se destacavam bastante. Então, por exemplo, geralmente ela fazia um fundo muito escuro e aí pintava por cima dele. Às vezes ela assinava primeiro, mas geralmente ali folhas, frutos e flores são que ganham os quadros dela, são que brotam ali, fazem uma riqueza, é um grande florescimento e não tem ordem, é tudo meio que desordenado, tudo tomando todo o quadro, entende? E muitas pessoas achavam isso agressivo, outras pessoas achavam isso uma loucura, ridículo, mas não, cara, isso é outra forma, né, de se pintar, conforme ela se sentia ali mais confortável. E eu acho uma pintura meio onírica, nessas flores que vão eternamente se desabrochando e saem flores para todos os lados e folhas assim. E eu acho assim uma grande pintora, um estilo único, você não tem outro pintor que pintou assim, tá? O Henri Rousseau mesmo já tinha outra pegada, outros pintores naifes tinham outras pegadas, e a Serrafine era única mesmo, a obra dela não tem comparação. Eu acho isso muito belo, parece que você tá tendo uma visão quando você olha para as obras dela, e é de um universo assim, cara, onírico, sinceramente, é uma coisa assim muito profunda, e você vê que ela achou uma coisa legal da arte, assim, de poder tá se espremindo, tá se sublimando assim as suas dores existenciais. Em 2008 foi lançado um filme sobre ela, tá? Com uma atriz que eu acho muito legal. Eu só assisti um filme dela. Pra quem foi a Yolanda Moreau. Pra quem não sabe, se você ainda lembrar daquele filme da Amélie Poulain,
tem uma senhora, tem várias histórias de personagens secundários, e a Amélie vai visitando cada um deles, e uma delas é uma senhora que recebia cartas do seu marido que fugiu, sei lá, só que ela nunca teve coragem de abrir. Porque enquanto ela não abrisse, ela sempre teria essa oportunidade e assim por diante. Ela é essa mulher, ela tá nesse filme, ela faz a Serafine muito bem. Agora eu só não sei o quanto é invenção do filme, é um drama ali meio feito para vender o filme, quanto realmente representa a vida da Serafine, mas de qualquer forma, assim, cara, a Yolanda, ela brilha nos minutos finais, e assim, cara, incrível. Mais sobre isso a gente pode falar mais tarde, eu vou falar sobre esse filme, como é que esse filme retratou, o que eu achei, e vão assistir, tá? Depois a gente pode falar mais sobre ele, e é isso, gente, eu vou estar deixando no link da descrição um link com vários quadros, várias obras para vocês verem da Serafine e se maravilharem, porque o mulherão, cara, o mulherão. E Serafine, eu não vou me esquecer de você. Quando eu tiver a oportunidade de falar para os meus alunos ou falar para os meus amigos, eu vou estar falando da Serafine de Senli, a grande pintora naif. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve. E clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta a tua sugestão para os próximos episódios. Curte Arte e Educação no Facebook, lá eu posto um conteúdo sobre arte. Curte Isaac Arte também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto meus desenhos. E também agora eu tenho um Instagram de ilustrador, tenho Instagram de ilustração de publicidade. Me segue lá e vamos crescer junto. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!